Boa noite, São Tomé e Príncipe. Boa noite a você que nos acompanha de qualquer parte do mundo. Este é o especial Eleições 2014 da Andim Live. Antes de mais, gostaríamos de pedir imensas desculpas por este ligeiro atraso. Lembramos que a partir de hoje estaremos aqui para vos dar o resumo das eleições, da campanha eleitoral para as eleições de 12 de outubro próximo. Nos estúdios da Andim Live temos Hamilton Vaz, jurista, e Ambrósio Quaresma, jornalista, que irá nos ajudar a analisar os primeiros dias desta campanha eleitoral que arrancou no sábado, dia 27 de setembro. Lembramos que a Andim Live iniciou as suas atividades em janeiro deste ano e pretendia iniciar a transmissão em direto em dezembro deste ano, mas decidiu antecipar essa transmissão direta para agora por causa das eleições. E lembramos que este é um momento histórico para o canal Andim Live e para a comunicação social santomense, porque emitimos neste momento para os 4 cantos do mundo. E lembramos que você que nos assiste, nos acompanha, aonde quer que esteja, pode enviar as suas questões e interagir conosco e com os nossos convidados e ajudar-nos a definir e debater sobre estas eleições de 12 de outubro. Arrancou oficialmente neste sábado a campanha eleitoral para as eleições de 12 de outubro. Nas primeiras horas de sábado, dia 27 de setembro, nas primeiras horas de sábado, do dia 27 de setembro, já era grande a movimentação nas ruas da capital do país com a colocação de cartazes de alguns partidos políticos. Confira. 27 marcou oficialmente o arranque das eleições autárquica, legislativa e regional de 12 de outubro. Nesta madrugada, em relação aos anos anteriores, foi fraca a participação dos ativistas dos partidos políticos em colocar cartazes na cidade capital e nos arredores. Este fato deveu-se à decisão da Câmara Distrital de Água Grande em proibir a colocação de cartazes dos partidos políticos nos edifícios privados e públicos, com o objetivo de manter limpa e bonita a cidade capital depois das eleições, evitando cenários anteriores em que os edifícios públicos e privados ficavam completamente pintados de cartazes depois das eleições, dando um mau aspecto à cidade capital. Mesmo assim, havia alguns simpatizantes que colocavam os seus cartazes. Os agentes da Polícia Nacional estiveram no local com o objetivo de manter a ordem pública e garantir que os edifícios públicos e privados não fossem pintados com cartazes. Voltamos a recordar que temos no estúdio da Andim Live Hamilton Vaz, jurista, e Ambrósio Quaresma, que irá ajudar-nos a analisar os primeiros dias das eleições, da campanha eleitoral para as eleições legislativas, autárquicas e regional de 12 de outubro próximo. Hamilton Vaz, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Ambrósio Quaresma, boa noite. Boa noite. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de mais, antes de falarmos propriamente da campanha eleitoral, eu gostaria de vos perguntar como é que analisam o período de pré-campanha que o país viveu nos últimos dias, nos últimos 15 dias. Obrigado. Obrigado por essas oportunidades que nos dão. É só para dizer que não há grande diferença do período que antecedeu essas campanhas que deram início no dia 27 deste mês. Por quê? Porque não sei se é uma falta de uma impreparação, parece, dos partidos políticos. Os partidos políticos não estavam bem preparados para essas eleições. Sabe que
que foram eleições que vão acontecer no dia 12 de outubro, mas que as pessoas ainda viviam numa penumbra de dúvida: haverá ou não eleições. E não sei, foram eleições marcadas praticamente que surpreendeu muita gente, porque, como sabe, são eleições que deviam ter lugar em julho, cumprindo o que está estatuído na Constituição do país, na lei eleitoral, mas não sei como toda essa nuvem política que assombrou o país desde novembro de 2012 com a demissão do 14º governo, toda a opinião pública acompanhou o que viveu politicamente, como viveu politicamente São Tomé e Príncipe, e tanto é que houve 3 movimentações populares que exigiam eleições, porque, como sabe, o governo foi destituído, mas de forma ilegal e inconstitucional. Isto não é dito por mim, isto foi dito por pessoas que fizeram a Constituição, conhecem bem a Constituição, e várias vezes. Portanto, essas eleições, não, quer dizer, as pessoas, os políticos, o poder, a opinião pública, para mim, essas eleições apareceram tanto ou quase de surpresa, está a entender? Marcação das eleições. Porque as pessoas estavam a viver ainda num mundo de incerteza devido a alguns lives da ditadura que estava a dominar o país. Pinto da Costa, ao regressar ao poder, talvez não quis que essas eleições fossem marcadas. Ok. Hamilton Vaz, como é que analisa o período pré-eleitoral, pré-campanha? Obrigado por essa oportunidade ímpar. Quer dizer, nós temos que analisar a pré-campanha desse período eleitoral com muito cuidado. Primeiro é necessário nós vermos toda a inércia que esteve à volta da marcação das eleições para dia 12 de outubro, para compreendermos efetivamente o que é que se passou com esse período de pré-campanha que quase passou de forma bastante despercebida. E acredita que isto também era o prenúncio do que viria a ser a campanha eleitoral? Eu vou explicar já. Houve uma inércia. Primeiro era o ADI, que, tendo sido derrubado na Assembleia, pedia e exigia que as eleições fossem automaticamente marcadas. Havia uma inércia, um protelar das eleições. E tanta pressão até que, efetivamente, as eleições foram marcadas. Eu estou a fazer essa abordagem para nós vermos, afinal de contas, quem estava preparado e quem não estava preparado. E depois nós vamos ver, marca-se as eleições, é verdade, o ADI aparece mais bem preparado. Os outros partidos políticos, na rua, nós sempre temos a seguinte informação. Não vamos fazer pré-campanha porque estamos à espera que o ADI dê o primeiro sinal. Mas isso é uma falsa questão. Então, há um outro prisma da análise. Então, do seu ponto de vista, os outros partidos não estavam preparados para esta não estavam preparados. E havia necessidade desses partidos informar efetivamente aos seus militantes o que é que se passava. É verdade que, mesmo para o engajamento de dinheiro para as eleições, as lideranças daqueles partidos, junto aos doadores, caíram em descrédito. E esse período todo que nós estamos vivendo de pré-eleitoral, em que não há movimentação dos partidos políticos, nós assistimos até uma pobreza das intervenções dos partidos políticos em termos de acolhimento, em termos de debate, etc. Tudo isso está à volta da ausência, o descrédito que esses partidos perderam junto aos doadores.
essa informação falsa de que estão à espera que o ADI dê o primeiro passo, passou depois dar os outros passos. Isso também não corresponde à verdade. Eles jamais iriam dizer aos seus militantes que, efetivamente, nós estamos com falta de dinheiro, nós já fomos pedir muito aos nossos doadores, não estamos a dar conta de recado, e nesse momento há dinheiro limitado. E é por isso que nós assistimos E como é que esse acham, arranque frio. qual é que poderá ser, então, o impacto disto? Quer dizer, eu não iria responder essa questão, mas uma questão que eu queria colocar é que neste impasse todo, eu perguntaria, há partidos políticos, há verdadeiros partidos políticos nesse país? Porque eu ponho a pergunta e analiso, dou também algumas respostas. Eu acho que São Tomé e Príncipe não tem partidos políticos, só tem indivíduos, grupos de indivíduos, que se fingem estar enfileirados numa congregação política. Porque, veja só, eu não entendo que neste momento, há uma onda, nós temos cerca de 12 partidos políticos para as eleições, e esses partidos políticos estão todos contra um partido político, que é o ADI. Por quê? Há partidos políticos, e todos esses partidos políticos se revêem nas opções do Palácio do Povo. Isto é a minha análise que eu faço. Porque não se pode entender que no universo de 12 partidos políticos, todos estejam contra um partido político que é o ADI. Mas eu pergunto, eu acho que o ADI tem uma filosofia política. O ADI tem um estatuto. Sabe o que quer para o país. É um partido político. E, na sua opinião, os outros partidos não sabem? Não sabem, não têm. Porque se tivesse, não estaria funelados a ideologia do Palácio do Povo. É isso que nós vemos. E nós vimos isso num fórum. Não digo fórum. A coisa que se realizou foi sob a égide do Presidente da República. Diálogo Nacional? O Diálogo Nacional. Vejam só vocês. Como é possível todos os partidos políticos estavam de acordo a um fórum, a um diálogo nacional, que as pessoas sabiam quais eram as intenções, que não iriam resolver o problema. E todos estavam lá. Só o ADI posicionou-se que aquilo era inconstitucional, aquilo era inoportuno, porque se sabia que o diálogo nacional tinha um único objetivo, do pensamento de um homem. Mas que esse pensamento fosse algo que viesse trazer benefícios para o povo, para o país, eu acho que as pessoas podiam aderir e aquilo daria fruto. Mas não deu, que todo mundo sabe como ficou o diálogo nacional. Ok. E uma das mudanças deste período de campanha eleitoral foi que o Distrito de Água Grande proibiu a colocação de cartazes em edifícios públicos e privados. O que acham desta mudança? Eu acho que o país funciona de uma forma tipo bombeiro. Não se informa as pessoas, não se dá ao luxo de respeitar o povo, respeitar os eleitores. Ao proibir isso, tinha que haver um trabalho prévio. Eu só vi isso na televisão um dia antes. Não, talvez 6 horas antes de começar a campanha. Vi isso na televisão. Hamilton Vaz, que apreciação faz desta Eu matéria? acho que é um erro. Os eleitores, o povo, a opinião pública têm que estar informados antes das coisas. Não se pode estar a fazer assim as coisas sob o joelho. Nós vamos aproximar 40 anos de independência. Nesses 20 e poucos anos da democracia, nós deveríamos aprender um bocado, devíamos respeitar um bocado o povo, devíamos fazer as coisas com um bocado de cautela. Mas as pessoas veem o povo de uma forma tal como se fosse um caixote de lixo. Okay, Até chegaram a dizer, chegou-se a dizer que o povo só manda na urna. Minha gente, pelo amor Obrigada, de Deus. Ambrósio Quaresma. Hamilton Vaz, qual é a sua apreciação sobre esta Quer dizer, matéria? a minha apreciação é boa. A questão que se coloca, para mim, que devia se colocar nessa altura, é efetivamente da população das pessoas estarem informadas. E justamente esse período pré-eleitoral,
os partidos políticos, efetivamente com responsabilidade, deveriam dar formação aos seus militantes relativamente até a questões de colocação dos cartazes, como é que devem ser colocados, devido à pintura dos edifícios, informação sobre a cultura, o civismo, a forma de estar nesse período. Quer dizer, é todo esse trabalho útil que efetivamente deveria ser efetivado nesse período prévio, conforme disse o companheiro Ambrósio Quaresma. É claro que a população depara com essas medidas em amole e pedaço de forma bastante súbita. E as pessoas efetivamente ficam até um bocado magoadas, porque efetivamente as pessoas não têm sido respeitadas. Aliás, eu acho que devia-se legislar isso. Está numa lei. Uma lei que regulasse... Em alguns países já é proibido fazer isso por causa da poluição visual e tudo mais. Talvez o facto seja a questão, como já colocaram, a questão da temporaneidade, né? De avisar-se as pessoas, avisar os eleitores atempadamente sobre esta mudança. Sim, é bom. Mas há uma lei, devia haver uma lei que regulasse isso. Proibisse, ou então, os lugares próprios para a colocação dos cartazes. Agora, não fazer isso com um comunicado, apanhando toda a gente de surpresa. Quer dizer, eu acho que nós não devemos estar a brincar com o poder que temos. O poder que temos é para ser bem usado e respeitar as pessoas. É isso que se deve haver. Portanto, nós temos um parlamento. Eu acho que nós vamos discutir isso mais para frente. E por que essas questões surgem assim? Porque temos um parlamento, temos os deputados que não se preocupam com essas coisas. Porque essas pequenas coisas deviam ser anotadas para depois no parlamento tomar-se algumas medidas legislativas. Ok. Eu agora vou convidá-los a assistirmos à peça do primeiro dia de campanha eleitoral do partido MLSTP. O distrito de Lobata foi o local escolhido para o arranque da campanha eleitoral do MLSTP-PSD. O momento alto do comício foi o discurso de Osvaldo Vaz, o candidato ao cargo de primeiro-ministro do MLSTP-PSD. Vieram nos chamar também para irmos apagar o fogo do outro. Disseram, o MST está muito calado, só o MST pode jogar o fogo nesta altura. E nós fomos lá, e nós voltamos a apagar o fogo do outro. Nós não podemos continuar a apagar o fogo do outro. Osvaldo Vaz, candidato do MLSTP-PSD ao cargo de primeiro-ministro, falou sobre o seu plano de governação. Sou o candidato do MLSTP-PSD a primeiro-ministro de Santo Tomé e Príncipe e que tudo farei. Primeiro é consolidar as instituições públicas, melhorar a justiça e responsabilizar os titulares de cargos públicos. Promover o desenvolvimento sustentado e garantir melhor distribuição de rendimento. Sabemos que enquanto não houver uma distribuição justa de rendimento, teremos sempre problemas. Assumir a saúde e a educação como prioridades da política social. Fomentar um programa intensivo de habitação, formação, emprego e autoemprego para jovens. Promover a política externa enquanto instrumento de segurança e de defesa para o desenvolvimento socioeconômico de São Tomé e Príncipe. Promover maior coesão e solidariedade sociais e uma efetiva igualdade e equidade de gênero.
O primeiro comício do MLSTP-PSD foi realizado na cidade natal do candidato do partido, Osvaldo Vaz. Música, dança e a animação dos simpatizantes deram brilho à atividade. Lembramos que estamos em direto a partir dos estúdios da Andim Live em São Tomé e que pode participar através do Facebook, Skype e da plataforma Quinteglange, enviando as suas questões para os nossos convidados, que ajudaremos a discutir e debater, enfim, sobre estes primeiros dias de campanha eleitoral para as eleições de 12 de outubro. Falávamos sobre o discurso do candidato do MLSTP-PSD ao cargo de primeiro-ministro. O que acharam das propostas que foram apresentadas no discurso de Osvaldo Vaz? Quero dizer, eu como já havia feito observação no início, é que nós estamos a brincar com coisas muito sérias, mas com coisas muito sérias, porque efetivamente os santomenses precisam de bons governantes. Governantes com prova dada, governantes à altura. Com todo o respeito que eu tenha pela pessoa do Dr. Osvaldo Vaz, nós apercebemos com muita nitidez, mesmo os militantes do MLSTP, veem, e quem viu aquele comício, quem viu de perto o Dr. Osvaldo Abreu explanar, compreende que ele não está sequer, entendamos bem, à altura do distrito dele. Dos problemas do distrito de Lobata, o candidato do MLSTP nem sequer está à altura desses problemas. E é esta personalidade que o partido, o glorioso partido, propõe para dirigir Santo Tomé e Príncipe com todos os problemas que o país já tem. Esta é que é a reflexão que nós temos que fazer, independentemente de ser o militante do MLSTP, do PCD ou do ADI, nós temos que analisar a idoneidade dos nossos candidatos à primatura com os problemas que o país já tem. E eu quero dizer, de forma peremptória, que o candidato do MLSTP, mesmo em conversas em toda, vê-se que ele não está à altura para efetivamente assumir a direção, a primatura desse país. Nós estamos a dar volante, nós queremos colocar o volante na mão do indivíduo que mal fez o exame ontem para dirigir o caminhão. E o que é que isto pode resultar? É complicado. E quando eu falo do candidato do MLSTP, obrigatoriamente eu terei, ao mesmo tempo, com todo o paralelismo, falar também dos outros candidatos do PCD, o candidato do MDFM, o candidato do ADI. Nós temos que colocar toda essa gente, todos esses candidatos e pesar. Nós vemos que dentre os candidatos, há candidato que leva quilômetros de distância em termos de idoneidade da forma de estar na política. Aliás, essas eleições, um dos problemas-chave dessas eleições de 2014 são essas figuras, são as figuras que os partidos trazem a propor os santomenses como seus dirigentes. O povo, o comentário que eu faço, o povo tem que efetivamente refletir. E eu falava da pré-campanha, da ausência do diálogo, do debate de ideias, e efetivamente, se isso acontecer, a população há de perceber efetivamente quem revela-se com idoneidade para estar à testa a primatura desse país. Esse é meu país, independentemente de estar cá a fazer comentário, eu gostaria e ter orgulho de ser dirigido, qualquer militante do MLSTP,
gostaria efetivamente de ser dirigido, ter dirigentes que efetivamente, dirigente que eleva a sua imagem, dirigente com idoneidade, com capacidade, com provas dadas e tudo isso. E efetivamente, esses elementos eu não os revejo no candidato Osvaldo Abreu do MLSTP. Osvaldo Vaz. Osvaldo Vaz. Ok. É assim, a minha análise senta-se, que eu acho que nós estamos num regime democrático, não é? Constitucionalmente estamos num regime democrático, se bem que na prática há muitos desvios, mas a democracia tem destas coisas. A democracia apresenta-nos os direitos, os deveres das pessoas. O partido achou por bem digitar o candidato Osvaldo Vaz, mas cabe ao povo santomense, nas eleições, fazer a sua escolha. Bem, eu acho que o candidato a primeiro-ministro do MLSTP é um candidato imposto. Ele pode ter suas qualidades de governação, mas a partida Imposto exatamente por quem? pelo partido. Vê-se. Ele não tem tarimba política, para mim, não tem carreira política. Se vamos à imprensa, ele não se vê, nunca se viu o discurso dele, nunca se viu alguma intervenção dele na vida política, pelo menos para que a opinião pública conhecesse um pouco quem é o coisa. Nunca fez isso. Portanto, é um candidato, para mim, que foi imposto, ainda não tem carreira política para o cargo. É possível, não devemos julgar muitas pessoas pela distância, às vezes é na prática que se vê, mas inicialmente eu acho que o partido tem déficit de gente. O MLSTP chegou a uma altura com déficit de personalidades para exercerem altos cargos. Porque eu não vejo no candidato a primeiro-ministro do MLSTP como um candidato que pudesse aparecer agora como uma figura do MLSTP, o grande partido deste país, a oferecer aos santomenses numas eleições dessas tão concorridas com um candidato que não tem lá grande carreira política. Está a entender? É um candidato, para mim, apagado politicamente. E o MLSTP não vai, nessas eleições, conseguir, nessa campanha, conseguir reabilitar ou repor uma imagem de um indivíduo para um alto cargo deste país, que é o primeiro-ministro. Portanto, isso demonstra grande déficit de figuras neste país. As pessoas, por exemplo, eu vi num dos slogans do MLSTP a dizer que o futuro é só com o MLSTP. O futuro é só com o MLSTP. Minha gente, nós estamos em democracia. O poder é repartido. O futuro não pode ser só do partido. O futuro não é mais do que nada, quando se fala para o país, uma congregação de forças. Está a entender? Não, eu acho que é um chavão que para as eleições não se devia utilizar esse slogan na campanha. Só um momento, Sr. Ambrósio Quaresma. Temos uma pergunta de um telespectador, Sidney Batista, que diz o seguinte: de acordo com o discurso de Jorge Amado, o MLSTP tem sido chamado para apagar o fogo. Será que se pode concluir que a presença do MLSTP no atual governo tem contribuído para melhorar ou não a situação social do país? Qual a vossa apreciação sobre esta questão? Não melhorou, pelo contrário. Pelo contrário, afundou o partido. A contribuição do MLSTP neste governo afundou o partido. Eu acho que se o partido tivesse um líder que pudesse congregar forças, pudesse dar um know-how à governação, seria o líder do partido a assumir essas funções e não deixar isso para o Presidente da República. O Presidente da República brincou um bocado com o partido, o MLSTP. Brincou com o partido, brincou com os seus líderes. Eu digo seus líderes porque há o Presidente, aos vice-presidentes, aos secretários. Quer dizer, brincou. Só um homem, em democracia, está a brincar com
com todo o partido. Hamilton Vaz, qual é a sua apreciação sobre essa questão, sobre essa matéria? A minha apreciação, a contribuição do MLSTP, a contribuição do MLSTP está visível para todos os santomenses. A pobreza que cada vez se agrava, esta é que é a contribuição. O apagão que se assiste, nós estamos há 40 anos, todo esse tempo da independência, país, a iluminação, o apagão frequente, esta é a contribuição do MLSTP. O crianças desnutridas, o hospital nas condições indecentes. Se nós estamos a ver a contribuição, nós temos que ver a contribuição terra a terra, o real. Nessas eleições, eu acho, o que se deveria efetivamente discutir são ideias. Ideias de melhoria. Debater a economia, debater a justiça. Vamos analisar. Qual é a contribuição, já que fala, a contribuição do partido, do MLSTP, se me lembro bem, na governação? Hoje em dia, há contribuições até para iludir a população. Lançamentos de pedras falsas. O cidadão já nem sequer consegue andar na praça sossegado, porque corre o risco de ser apedrejado. Muitos lançamentos de pedras. Lançam concursos até fantoches. Estas é que são contribuições. Nossa população, a população de Santo Tomé, já não merece ser enganada. Nossa população, passados 40 anos, a criança deve nascer com alguma dignidade de estudo, a dignidade de pertença, de que pertence efetivamente a esse país. E etc. E nós não assistimos isto. Pobreza, pobreza, pobreza. Exatamente. De quem é a culpa deste cenário? Esse cenário todo. Eu sempre digo que nós temos que refundar esse Estado. O país precisa ser refundado. Mas refundado como? Essa refundação é de uma forma abrangente. Essa refundação é geral. Eu acho que o povo é que ordena. Porque o que nós vimos é que os mesmos autores que destruíram esse país continuam a destruí-lo. Nós, nessas eleições, eu acho que o povo também o povo despertou um pouco. Vamos ver nessas eleições. Porque chegou a altura de o povo deste país começar a abrir os olhos. Ir para a urna, sim, mas de forma mais consciente. Mais consciente e ver quem é quem. Porque nós tivemos, eu digo isso porque na altura da independência, eu tinha 16 anos. E eu segui este país. Segui um pouco esse país. Nós tivemos um líder da independência. 15 anos depois da independência, o resultado foi mau, medíocre. O país ficou totalmente destruído. A economia, que nós éramos um dos países aqui da África que tínhamos uma das melhores economias da África. Mas 15 anos depois, aquilo destruído. Por quê? Por um grupo liderado por alguém. Portanto, esta mesma pessoa que liderou a liderança da destruição do país, 20 anos depois, encostou-se, não fez nada, não deu nenhuma contribuição. É essa mesma pessoa que o povo volta a eleger. Eu acho que nós não estamos aqui para atacar ninguém, mas estamos aqui a fazer análise de situação política que o povo tem que despertar. Essas eleições que vêm aí, eu acho que o povo devia fazer uma certa revolução, conforme disse, refundar. Ok, obrigada, Ambrósio Quaresma. Antes de mostrarmos a próxima questão, gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que antes de enviarem as suas questões ou ao enviarem as suas questões, que além da identificação nos digam de onde estão a nos escrever e de onde nos acompanham. E temos aqui mais uma questão do Afloex, que diz o seguinte: com tanto nascimento de novos partidos políticos, terá algum impacto na corrida para o cargo de primeiro-ministro? Qual é a apreciação que fazem?
Não, é como eu disse, a democracia é muito bom. Até agora é o melhor regime político, é a democracia. Portanto, que apareçam 100, 200 partidos políticos é normal. É normal. Agora, o Mas povo... num cenário como o nosso, com o número de eleitores que temos, uma quantidade grande de partidos políticos é saudável, mesmo neste cenário de democracia? É saudável para a democracia, mas o povo depois vai encarregar-se em fazer desaparecer esses partidos políticos. É o povo que vai se encarregar. As pessoas são livres. São livres de fundar, criar e coisas. Agora, tendo só menos que tivéssemos 100 eleitores, o povo cabe... Esse cenário, o povo é que se encarrega. Hamilton Vaz, qual é a sua apreciação sobre essa matéria? O surgimento de tantos partidos? Quer dizer, nós estamos a falar de uma questão que nós, efetivamente, temos que falar dessa questão com um bocado de mais ponderação. Nós estamos, efetivamente, numa democracia pluralista, o que significa dizer a contradição, o contraditório, o debate de ideia só faz elevar a sociedade. Efetivamente, nós temos que analisar, isto sim é necessário analisar, até que ponto esses partidos todos estão efetivamente a contribuir para o progresso do país. E a contribuição desses partidos, quando eu falo para o progresso do país, não se reside só nas eleições. Agora, me dizer sim que os partidos surjam apenas de forma muito pontual, a pensar nas eleições, isto é que, efetivamente, as pessoas que gostam desse país têm que, efetivamente, analisar, refletir sobre isso, porque os partidos não podem surgir justamente só no momento das eleições e de forma muito materialista, porque só querem eleger alguém, ou por outros objetivos obscuros. O partido tem que fazer uma travessia. O partido tem que transmitir a sua ideologia ao longo de um tempo, para que a população entenda a ideologia do partido, o que o partido quer. E aí é que o partido estaria efetivamente habilitado para participar nas eleições. Aí sim, quem gosta desse país... Fez a pergunta no universo de cerca de 200 eleitores, 200 mil eleitores, 200 não, 100, neste momento eu acho que são 93 mil eleitores. É assim, eu acho que as nossas instituições é que têm que funcionar, porque aparecendo tantos partidos políticos, eu acho que deveria haver uma lei, eu acho que existiu ou não existe, uma lei que o partido, se obtiver nas eleições X número de eleitores, poderá ainda permanecer. Não tendo, esse partido devia ser um partido descartável. Perdia, portanto, o lugar como partido político no país. Portanto, esta é uma das formas de sancionar, porque na vida política, a vida política é um negócio em Santo Tomé. A vida política é um grande negócio, não digo um negócio, porque tudo é negócio, mas a vida política é o maior negócio em Santo Tomé. Os indivíduos não trabalham, os indivíduos não fazem nada, nem se dá ao luxo de pôr em prática aquilo que foram estudar para o país e viram que, sendo eles um partido político, porque também há muitos senhores doadores estrangeiros que têm interesse em Santo Tomé, às vezes financiam esses partidos políticos. E isto é uma forma desses partidos políticos obter algum dinheiro. Ok, obrigada. E é isso que está nesse país. Porque, veja só, depois de algumas pessoas não terem como funcionarem mais no MLSTP, fundaram os partidos. Nós vamos ver para o Pepsi, vamos ver para o PND, Partido Nacional para o Desenvolvimento, creio. Esses partidos, mas o que é que eles vão trazer para o povo santomense? Nós iremos chegar lá, iremos analisar paulatinamente os outros partidos ainda.
E convido-os agora a assistir à campanha, o primeiro dia de campanha do partido MDFM. O MDFM escolheu o átrio o partido MDFM escolheu o átrio do Museu Nacional para o arranque da sua campanha eleitoral. Fradique Bandeira Melo de Menezes, ex-presidente da República, presidente do MDFM, é candidato ao cargo de primeiro-ministro para o MDFM. Já no primeiro dia de campanha, Fradique de Menezes teceu duras críticas ao líder do ADI, Patrício Trovoada. Começou no sábado a caça aos votos das eleições legislativas, autárquicas e regionais a realizar-se no dia 12 de outubro. Neste sentido, o partido MDFM-PL fez a sua estreia no átrio do Museu Nacional, um evento que juntou os militantes, simpatizantes e amigos deste partido num grande festival liderado pelo Fradique de Menezes, que é o candidato a primeiro-ministro. O secretário-geral do partido MDFM-PL, Adelino Lucas, teceu algumas palavras aos seus militantes. Façamos de São Tomé e Príncipe um país onde de facto dê gosto de viver, onde a juventude possa ter oportunidades para o futuro, onde possa haver emprego para a juventude, onde de facto possa haver a construção, o início da construção de uma oportunidade para o futuro. Nós somos Movimento Democrático, Força da Mudança, Partido Liberal. Esse liberalismo impõe e exige de nós criações de condições para a produção de emprego, produção de riqueza, melhoria de condições das crianças. Para as eleições autárquicas da Câmara Distrital de Água Grande, o partido MDFM depositou a sua confiança no candidato Luís de Seita. Porque eu, sendo presidente da Água Grande, vocês podem contar comigo. Eu vou transformar a cidade de Santo Tomé. E vai ser muito fácil. Tenho dito isto nos meus encontros. Vai ser fácil com todos que estão aqui. Todos têm que trabalhar. Vamos arranjar empregos para todos. Portanto, isto não é mentir. Isto é dizer a pura verdade. Porque com este senhor, vamos alavancar Santo Tomé e Príncipe. Vamos trabalhar. Fradique, leiam comigo. O nosso lema está ali. Leiam comigo. Boa governação, transparência e diálogo só com MDFM. Não estou a ouvir, só com. Não estou a ouvir, só com. Viva MDFM! Viva MDFM! No momento em que todos estão na corrida às urnas para as eleições que se avizinham, o líder do partido MDFM-PL se dirigiu aos seus militantes dizendo: Quando eu souber que houver alguma coisa que está falhada em algum sítio, eu vou lá, eu próprio. Resolver o problema. Porque o nosso país está exatamente a precisar de alguém que sabe gerir, que sabe comandar as coisas. Agora é para governar, é para dar um rumo a São Tomé e Príncipe. E agora é a nossa vez. São Tomé e Príncipe também está à espera do nosso Sebastião, que estava para chegar há um mês, há 2 meses. Dizem que parece que ia chegar hoje. Então a gente diz, é nosso Sebastião de São Tomé e Príncipe. A gente não precisa dele. MDFM foi enganado, portanto, em 2010. Vocês todos disseram, pois é, o senhor João Costa Alegre disse para a gente votar ADI, a gente votou ADI, mas desta vez, não! Desta vez somos nós mesmos, é por isso que eu decidi, eu próprio, comandar a tropa! Vamos fazer café? Isto mesmo, é? Mostra aquilo que vale! Olha só!
Agora, amanhã vamos fazer umas passeatas aí. Vamos começar a ir aí aos distritos. Vamos começar a lembrar, depois por aí fora. O partido MDFM-PL na caça aos votos, com os olhos postos nas eleições de 12 de outubro, sob o lema Boa Governação, Transparência e Diálogo, só com MDFM-PL. A análise do primeiro dia de campanha do partido MDFM, nós temos mais uma questão e lembramos apenas que, ao enviar as suas questões, identifique-se, por favor, diga o primeiro e o último nome e diga-nos de onde nos escreve, se é de São Tomé ou se é de fora. Nós temos uma questão de uma pessoa que se identifica como Vida Cruz e é para o Hamilton Vaz. Que partido apresentou até agora o melhor programa, na sua opinião? Nós falou do melhor programa até o momento. Infelizmente, é aí onde eu falei de pobreza, daquilo que os partidos efetivamente estão a apresentar às nossas populações. Há um documento que nós chamamos Manifesto Eleitoral. É justamente nos manifestos eleitorais onde nós podemos entender e compreender a seriedade, o que é que o partido efetivamente quer trazer para São Tomé. Até agora, os discursos têm sido pobres. Falando dos programas, os programas são inexistentes. Apenas meras promessas. Os partidos aparecem, fazem comício. Nós assistimos a bocado um dos militantes do partido MDFM a dizer que vamos consertar São Tomé, vamos transformar São Tomé. Isto é que é programa. Hoje em dia até chamam isso de projeto. Nós temos um projeto de consertar a cidade de São Tomé. Isto efetivamente opinião, está mal. Do pouco que apresentaram até agora os partidos políticos, as suas propostas, digamos assim, elas são execuíveis? Elas são realistas? As propostas que os partidos têm apresentado, efetivamente. A população de São Tomé... Exatamente. O candidato do MDFM, por exemplo, à Câmara de Água Grande, disse que é fácil governar e que, enfim, que poderá mudar, poderá gerar muito emprego. Acha que essas propostas, elas são execuíveis? Acha que elas estão fundamentadas? Quer dizer, eu nem sei se podemos apelidar isso de propostas. São ideias, são meras ideias. Isso mostra a pobreza, mas há uma coisa muito importante para nós falar. Isso mostra a pobreza das nossas instituições partidárias. Porque as pessoas não estão a fazer o trabalho de casa. Se a senhora perguntar, por exemplo, ao senhor do MDFM, o Partido Liberal, se nós vamos ver a ideologia de um partido liberal, o que é que eles pensam sobre a agricultura? Qual é o seu projeto Sociedade para a Justiça? Não tem. Eles não têm isto. Qual é o seu projeto de sociedade para a economia? A nossa economia é terrível. O que é que o senhor pretende fazer para a economia? Não existe. É isto que nós poderíamos entender de programa. E é esse programa que efetivamente poderia elucidar a nossa população a entender quem apresenta a melhor proposta efetivamente de melhorar o buraco em que nós nos encontramos. Ambrósio Quaresma, como é que avalia o arranque da campanha do MDFM? Esta postura de ataque já no início da campanha, ela digamos assim, faz parte do jogo nesta corrida eleitoral? Como é que avalia isso? Eu acho que esta é uma opção deles. É uma opção. Eu veria isso como uma opção. E que eu não iria por essa opção. Porque a melhor opção que eu acho, na minha opinião, que um partido que quer ser governo deve ter, ou então deveria ter, não é atacar, mas sim apresentar. Apresentar. O país foi assim e agora vamos levar o país. O país foi Y, desta forma vamos levar o país a X, desta forma. Apresentar as suas propostas. Os discursos foram velhos. Qualquer pessoa chega aí e diz vamos fazer, nós temos isto. E na sua opinião, do que vimos até agora, algum partido apresentou? Não há. Todos os partidos têm os mesmos programas. Todos os partidos têm os mesmos programas. Dizem as mesmas coisas. Aliás,
uma das coisas que os partidos políticos tivessem mesmo consciência, se existissem para servir o país, há órgãos de comunicação social. Nesta altura, eu dirijo um jornal, eu devia ter os programas dos partidos, os manifestos eleitorais dos partidos. E não Ninguém tem. Às vezes chegas, o jornalista chega e pede, não há ainda, porque não sei. Quer dizer, isto é tudo... Isso demonstra uma certa desorganização, digamos assim? Não digo que é desorganização, quer dizer, não são partidos. São um grupo de indivíduos que estão aí fingidas como sendo políticos. Porque um partido estruturado, um partido que queira ser governo, um partido que queira governar o país, queira dar os seus préstimos para um país, tem que ter um programa com metas. E esse programa tem que levar ao grande público, aos leitores, aos órgãos de comunicação social. Nós deveríamos ter isso. A Underline devia ter isso já. O parque devia ter. A Rádio Nacional devia ter. Os jornais, a televisão devia ter. Não é porque os jornalistas é que têm que lá ir. Não. Os jornalistas, quando vão investigar determinadas coisas. Mas um programa, um estatuto do partido, o programa eleitoral do partido, são coisas que eles deveriam submeter aos órgãos de comunicação social de forma antecipada. Mas não tem. E qual é a apreciação que fazem do candidato Fradique de Menezes? O candidato Fradique de Menezes... O facto de ter sido Presidente da República durante 10 anos, isso poderá fazer dele um bom primeiro-ministro? Jamais. Ele não demonstrou ser um bom Presidente da República, jamais demonstrará ser um bom primeiro-ministro. Ele tem uma coisa que disse que toda a gente está a recordar. Ele, quando foi Presidente da República, disse que deixou lá a sua empresa, ele é um empresário, deixou a empresa e está a perder muito dinheiro. Enquanto Presidente da República, a empresa estava a cair em falência. Ele disse, todo mundo viu que ele está a perder muito dinheiro na sua empresa. Deixou de ser Presidente da República porque não agarrar a sua empresa. Agora, quer outra vez ir ao poder para desgraçar a empresa ou para vir buscar o dinheiro para recuperar a empresa, como Primeiro-Ministro. São questões que devem ser colocadas. Se você servir o país, andava a servir o país durante 10 anos e a empresa estava a cair, você, depois de cumprir os 10 anos, deveria agora assegurar a empresa. Não. Quero regressar a Primeiro-Ministro. Para quê? Hamilton Vaz. Quer dizer, o que tem a dizer do candidato Fradique de Menezes? O candidato Fradique de Menezes não traz nada de novo. Nós estamos perante uma figura com seu discurso populista de sempre. Nós vimos isso muito bem no comício. Mas há uma coisa às vezes que está a falhar. É às vezes os conselheiros dessas figuras. Porque o Fradique de Menezes, se ele se aperceber bem, foi um indivíduo ao qual toda a população colocou a sua esperança de que efetivamente ele iria transformar Santo Tomé e Príncipe. Pela primeira vez nós estamos perante um Presidente da República que na altura tinha toda a Assembleia até a seu favor. E foi incapaz, porque na altura o Presidente era Presidente da República, tinha toda a Assembleia. Era o Presidente que poderia trazer, introduzir reformas profundas nesse país. O país vivia presidencialismo, né? Sempre o sistema. Agora, o que é que se passa? Todas essas frustrações ficaram, quer dizer, a população ficou frustrada perante uma individualidade que na altura, eu me lembro bem, há duas questões que o Fradique afirmou que eu não, quer dizer, é difícil esquecer e está na memória da nossa população. Ele só precisaria de 2 anos para governar. E se ele não transformar, ele vai ao lugar onde vivia, a favorita, já não regressava. Ele renunciava o cargo do Presidente da República. E o que é que acontece? Fradique Menezes serviu essa nação 10 anos. 10 anos ao serviço do país. E nós podemos fazer o balanço da instabilidade, da desgovernação.
Agora, é esta figura que a população tem. A população, efetivamente, quem vai dizer, se quer mais, essa figura do Fradique Menezes à frente na primatura dos nossos países. Há um discurso bonito que o Fradique Menezes traz. Eu fui presidente, quando eu era presidente eu não tinha tantos poderes para fazer, como primeiro-ministro é que eu consigo efetivamente fazer isto. Mas não esqueçamos, efetivamente, que o presidente Fradique Menezes, quando esteve no poder, ele, na altura, tinha o MDF-MPCD. Tinha todo o parlamento para fazer reforma e não conseguiu. E agora vem dizer à população que, como primeiro-ministro, agora vai conseguir, passado 10 anos, não são 2 anos, são 10 anos. Fazendo uma análise, digamos, ainda precoce, qual é a leitura que fazem? Quais são as chances, então, do MDFM com Fradique de Menezes como figura para primeiro-ministro? Olha, isto é assim. Eu acho que o Fradique Menezes tem razão, porque ele sabe, o povo, o nível de eleitores que nós temos no país. Quando regressa ao poder o antigo ditador de Santo Tomé e Príncipe, é porque estudaram bem o povo. E o Fradique Menezes está a fazer o mesmo. Enganou o povo, não fez nada e regressa outra vez porque sabe que o povo ainda tem os olhos tapados. Portanto, a chance que ele tem, só o povo. Vamos ver se o povo já tentou despertar, conhecer os malandros. Nós devemos dizer isso, sei. Há muitos malandros políticos nesse país. E o povo está a pagar caro, porque o povo não está a ver. O povo sente-se sempre enganado. O povo vai se revendo nas pessoas malandras, quando o povo deveria descartar já essa gente. E uma das coisas que eu chamo alguns jovens, não encostem, por favor, a esses malandros, porque vai estar em causa a figura desses jovens. Estes jovens, há muitos jovens que não vão ter oportunidades porque estão se queimando. Os jovens também devem despertar. Encostar a quem? As pessoas que nós já conhecemos que são pessoas corruptas, são pessoas malandras, são políticos que já não dão nada a esse país. Mas há uma questão que eu só quero acrescentar, porque nós estamos muito cuidado nessas análises. Essas eleições parecem até uma incógnita, porque nós estamos perante um país que privilegia e premia a incompetência. E os malandros também. Porque o país não premia a capacidade, a idoneidade. Isto se transmite para os políticos eu também, até uma vez, há uma análise que eu faço, porque e quando o presidente Fradique aparece, porque há uma, parafraseando conforme diz o Antônio Aleixo, porque há tantos homens burros a mandarem homens inteligentes. E eu até chego a pensar que a burrice é uma ciência. Hoje em dia, a burrice até está a parecer uma ciência. Porque, quanto não, se nós estivermos efetivamente a ver, e com os olhos de ver, a premiar a competência, a população jamais iria colocar novamente o ex-presidente Fradique Menezes na primatura como primeiro-ministro, alguém que já esteve durante os 10 anos. Eu faço esse comentário de forma desapaixonada, descomplexada, sem ter algo contra a pessoa, aliás, respeito muito, é uma figura bastante populista, que tudo isso também às vezes falha aos conselheiros. Mas o Fradique Menezes deveria efetivamente ser aconselhado, vai mais saber da sua vida. Na altura, e nós estamos esperando uma pessoa que disse na imprensa internacional que eu não sou político, eu sou comerciante. São lapsos que cometeu e etc. E agora, é esse produto que o partido MDFM quer novamente dar à nossa E veja população. só uma questão que ele acaba de Ambrósio dizer. Quaresma, É terrível. Ele diz, e eu vou citar, que o MDFM foi enganado por um indivíduo, João Costa Alegre, para que o partido não tivesse bom desempenho eleitoral. Quem enganou? Quer dizer, não é João Costa Alegre que foi eleitor.
os eleitores é que penalizaram o MDFM. Não é uma pessoa que vai dizer ao povo, não vote para essa figura que o povo... Quer dizer, o povo não é que também é assim carneiro. Ok. Nós continuamos já a nossa análise e lembramos que este é o especial Eleições 2014 do canal Andim Live. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Espero que... No sentier, beaucoup la boucle dans sa camée, c'est pas ta jumeau. No sentier, beaucoup la boucle dans sa camée, c'est pas ta jumeau. Contandala, na camiji come. Contandala, na camiji come. No sentier, beaucoup la boucle dans sa camée, c'est pas ton jumeau. No sentier, beaucoup la boucle dans sa camée, c'est pas ton jumeau. Contandala, na camiji come. Contandala, na camiji come. No sentier, boca fica seguido, uma defeito na sala de vai. Como só me laça, a bilhete com o povo, boa baliva, volume. No sentier, a me ter pena.
eleições 2014 do canal Live. O Partido Democrática Independente escolheu como palco para o arranque da sua campanha a Avenida Giovanni. Simpatizantes e militantes do partido coloriram a histórica avenida de azul e amarelo. O comício do partido ADI ficou marcado pelo anúncio do regresso do seu líder Patrício Trovoada ao país. Ao cair da tarde, os militantes, simpatizantes e amigos do partido ADI iam se juntando de frente ao mercado Coco-Coco, o lugar escolhido por este partido para fazer o arranque da campanha eleitoral. Por volta das 16 horas, já se tinha formado uma moldura humana colorida de amarelo que dava vida ao primeiro comício do partido ADI. Centenas de militantes do partido estiveram bastante animados com as atuações de vários cantores nacionais. Durante o comício, o presidente da Juventude do ADI, bem como a presidente do Movimento das Mulheres em Ação, teceram algumas palavras para os presentes, realçando a importância da vitória do partido com a maioria absoluta. Após a queda do governo do Dr. Patrício Trovoada, de jovens determinados na defesa dos interesses deste povo decidiu juntar ao ADI e hoje, com muito orgulho, eu represento essa força dentro do partido e nós queremos que com a revitalização da JAD, que é a Juventude do ADI, no dia 12 de outubro, o ADI possa vencer com a maioria absoluta. Quero dizer às pessoas que o ADI está pronto. O ADI está pronto e sabe que o povo de Santo Tomé e Príncipe está cansado de batota, está cansado de agravice, está cansado de ser enganado. Como nós sabemos, nós estamos nessa luta juntos. Equinei dos Santos, o candidato do ADI às eleições autárquicas de Água Grande, também esteve presente no arranque da campanha eleitoral. Nós estamos aqui hoje para dizermos a verdade. Estamos aqui hoje para dizer mais uma vez que nós, o ADI, eu a liderar o distrito de Água Grande, juntamente com o Dr. Patrício Trovoada, nosso primeiro-ministro, iremos governar o nosso Santo Tomé e Príncipe. Levi Nazaré, secretário-geral do partido ADI, chamou a atenção dos seus militantes para uma possível fraude eleitoral e falou também sobre uma possível coligação de 3 partidos políticos. Mas não haverá maioria absoluta também se nós não estivermos atentos à fraude eleitoral. A única forma que eles têm de impedir essa maioria absoluta, eu vou falar a linguagem do povo, é com batota. E nós temos que estar atentos a toda forma de fraude que eles estão a preparar. Nós já ouvimos dizer, atenção, isso é importante, já ouvimos dizer que 3 partidos, PEPS, Plataforma e UDD, introduziram no tribunal um requerimento para dizer que depois de contagem do voto, eles vão ajuntar os seus votos para tirar deputado. Isso é uma fraude eleitoral. Cada um candidatou sozinho, cada um vai sozinho, cada um introduziu no Supremo Tribunal a sua candidatura sozinho. Os militantes e simpatizantes do partido presente no festival, comício, vibraram com grande euforia quando foi divulgada a informação sobre a chegada do líder Patrício Trovoada ao país. Vamos todos buscar o Dr. Patrício Trovoada. Eles disseram dia 8, dia 10, dia 12, dia 20, inventaram toda a data, mas nós é que vamos dizer o dia e a hora que o Dr. Patrício Trovoada vai chegar. Querem ouvir? Querem ouvir? Querem ouvir? Eu não ouvi. Querem ouvir?
Patrício Trovada vai chegar no dia 3, sexta-feira, ao meio-dia. Olá, estamos de volta. Lembramos que pode participar e interagir conosco enviando as suas questões e agradecemos até agora os telespectadores que nos acompanham e que têm enviado as suas questões. Antes de analisarmos o comício do ADI, do primeiro dia de campanha, vamos responder à questão de Ailton Costa, que nos escreve de Marrocos e pergunta como é avaliada a volta de Patrício Trovoada ao país. Eu acho que o regresso ao país do Dr. Patrício Trovoada, pela ausência por estar no país cerca de 2 anos, eu acho que vai haver muita euforia. O povo tem fome deste senhor, Dr. Patrício Trovoada. Sabe que ele liderou um governo que teve apoio do povo. Era um governo, o 14º governo, liderado por Dr. Patrício Trovoada, foi um governo que caiu na graça do povo. Aliás, os 2 anos de governação do 14º governo, nunca se ouviu escândalos de corrupção, nunca se ouviu roubalheiras, nunca se ouviu estas coisas daninhas da governação. Pelo contrário, o governo foi um governo premiado por organizações internacionais. A União Europeia e outras organizações que vigiam a governação premiaram o governo do Patrício Trovoada. E não vale a pena estar aí, porque eu sou jornalista. O que estou a dizer é um facto. O povo chorou pela queda do 14º governo. O povo saiu à rua, todo mundo viu as imagens. 3 vezes, 2 vezes em Santo Tomé, 1 vez no Príncipe. O povo disse, o Patrício Trovoada não pode ir para casa. Até disse mais, se o Patrício for para casa, vai também o Presidente da República. Milton Vaz, gostaria de tecer alguma consideração sobre essa questão do nosso telespectador, que nos escreve de Marrocos? Quer dizer, a euforia é grande. Se nós apercebemos tudo que está à volta, todo o cenário, todas as baterias de todos os partidos políticos estão direcionados à pessoa do Patrício Trovoada. Eu ainda não quero entrar em pormenor sobre quem é essa figura, quem é essa pessoa, Patrício Trovoada. Mas permita-me só essa euforia, por quê? Essa euforia, primeiro, nós estamos a falar de uma pessoa, nós já tivemos muitos primeiros ministros, mas é o único chefe do governo que efetivamente essa república já teve. Eu não estou falando só do primeiro-ministro. O Patrício Trovoada foi efetivamente o primeiro chefe do governo, porque nós tivemos muitos primeiros ministros, mas nenhum deles conseguiram demarcar efetivamente de que chefia um governo. E o Patrício Trovoada chefiou um governo. Chefiou um governo que introduziu medidas inéditas que nunca se tinha visto. Tentou disciplinar os bens públicos, a utilização dos bens públicos, a utilização descontrolada de carros e viaturas do Estado. Começou por dar sinais da alteração na própria estrutura, na forma de nós vermos a nossa economia e etc. Então, essa euforia roda efetivamente à volta de uma figura que todos os santomenses têm na sua memória, que ainda
poderá dar muito a esse país. Então, toda a euforia situa efetivamente à volta disso. Aliás, são os próprios grandes partidos que elevam de forma terrível a própria imagem do doutor Patrício Trovada, do MLSTP, Por que há porque todos os partidos políticos estão contra o Patrício Trovada? Estão por quê? Têm receio porque sabem que a governação de Patrício Trovada foi uma governação que tentava disciplinar o país, tentava organizar as coisas. Muitos fundos que o país produz não estavam ao serviço do país, está ao serviço de algumas pessoas. Então, Patrício Trovada, o governo dele tentou, não quero dizer que ele estava a fazer tudo. O que sei é que ele também não podia ir muito porque não tinha essa maioria absoluta parlamentar. Ok, vamos responder mais uma questão de outro telespectador que nos acompanha. Se chama Fábio Barros, nos escreve da Praça da Independência, São Tomé, e pergunta, com a ausência de Patrício Trovada por muito tempo, ele pode concorrer às eleições? Quer dizer, isto é uma pergunta que Patrício Trovada está fora, mas está em São Tomé. Está fora, mas está em São Tomé. O partido dele tem estado a funcionar. Ainda melhor do que os próprios líderes dos partidos estão cá. A ausência dele não diz nada. A ausência dele é como... admitamos de hipótese que ele foi submetido a um tratamento médico, por exemplo, que durasse esse período. Quer dizer, no final desse tratamento ele não pode vir a São Tomé e continuar os seus trabalhos. Hamilton Vaz. Mas eu só queria dizer, a ausência dele no país foi forçada. É uma ausência forçada, todo mundo sabe. O pai do Miguel Trovada, do Patrício Trovada, conheceu bem e conhece bem quem é o Manuel Pinto da Costa. A mãe conhece bem. E ele também viveu muito o que a mãe viveu nos 15 anos. É necessário precaver. É necessário que ele, conhecendo bem quem está agora a liderar o país, a presidir o país, e conhecendo bem todo o cenário pós a queda do governo, ele não pode. E ele só fez muito bem. Todo o cenário que estava aí traçado no país, acredito que havia muito cenário traçado no país para o prender, enxovalhar e fazer tudo. E ele só fez bem, conhecendo quem é esse senhor, que ele disse que ele tornou público, o presidente da República disse que o senhor tem que se afastar. E só fez bem afastar-se um pouco. Hamilton Vaz, que apreciação faz dessa Quer dizer, matéria? o telespectador faz uma pergunta que é bastante pertinente. Quer dizer, a lei é abstrata. Isso é bastante discutido, né? Sim, a lei é abstrata e ainda bem que é assim. Não é, quer dizer, o Patrício Trovada, como qualquer cidadão, pelo menos a nossa lei habilita, ele está em pé de igualdade com qualquer cidadão que reside em Angola, em Portugal, em Moçambique, de vir nesse momento e querer se candidatar como cidadão com plenos direitos, com todos os direitos, como cidadão santomense. Porque não se deve colocar a questão de Patrício Trovada. E mal até, por exemplo, se pensar em fazer uma lei especificamente direcionada à pessoa do Patrício Trovada. São erros que nós não podemos cometer. A norma jurídica deve ser abstrata, deve ser o caráter genérico. Não pode ter A generalidade. Logo, Patrício. João Pedro Manel, que está em Angola, em Moçambique, em Libreville, em Guiné Equatorial, pode, efetivamente, enquanto santomense, a nossa lei eleitoral habilita, tanto é que ele está, é o candidato nessas eleições, ele pode vir, como qualquer um outro cidadão santomense pode se candidatar. Eu até não chamarei isso erro. Nós devemos dizer bem, esses são malandrices, não são erros. Erros, toda a gente está sujeita a cometer erros e reparar, não é? Mas são
são atos malandros. Atos malandros. Está a entender? Atos premeditados malandros. Atos macabros. Não são só malandros. Muitos nomes. Nós temos para avançar, mas nós temos outra questão de Hamilton, que nos escreve de Lisboa e que pergunta o seguinte: que hipótese existe de o vencedor das próximas eleições obter uma maioria absoluta? Que hipótese? É como nós já falamos, derrubou-se o governo que é do povo e implantou-se uma semi-ditadura, perseguição, e o povo tem estado alerta. E até enxovalhou-se o povo, que o povo só manda na urna. Então, aparecendo eleições que o povo é que é soberano, o povo é que manda mesmo na urna, o povo vai, de certeza, dizer basta. Os senhores enxovalharam-nos, pedimos, nós aqui temos a soberania, nós aqui colocamos os poderes, porque o povo todo não pode governar, não pode presidir o país. Tem que haver uma pessoa, tem que haver um grupo de pessoas que governem e que presidam pelo país. Então, essa presidência, depois de lá estar, condenou o povo, enxovalhou o povo. O povo disse, nós queremos nosso governo. E não aceitaram. Agora o povo, eu acho que o povo agora vai fazer as suas contas. Quer dizer, a hipótese de maioria absoluta, para mim, está nas mãos do povo de São Tomé e Príncipe. Eu digo isto porque essa hipótese está em nós identificarmos ou com determinados estados de coisa ou dizermos um ponto final a esses estados de coisa. Que estados de coisa eu me refiro? A maioria absoluta está ao lado da proposta, efetivamente, que pretende acabar com todos os indivíduos, os parasitas que estão à volta do aparelho do Estado. Nós temos pessoas que estão eternamente à volta do aparelho do Estado e de lá não saem, que sobrevivem à custa do dinheiro que o Estado coloca para ir buscar, importar, da corrupção, da impunidade. A maioria absoluta está ao lado da miséria que nós assistimos perante as nossas crianças, barriga grande, a desnutrição, hospital, mães, situações de casa de banho. Quer dizer, se tiver efetivamente, nós vamos às roças, eu estou a falar às roças, a comunidade rural, a população que, quer dizer, levanta, não tem 5 contos, 5.000 dólares para sobreviver. Então, a hipótese da maioria absoluta está, efetivamente, em aqueles que concordam, que vão dizer, efetivamente, sim, devemos continuar com a nossa corrupção, devemos continuar com o nosso roubo, devemos continuar a privilegiar a nossa elite que recebem dinheiro do Estado e não pagam. Quer dizer, todas essas situações, a nossa elite que não quer se despir da imunidade parlamentar para responder na justiça. Quer dizer, a hipótese da maioria absoluta está efetivamente nessa proposta que a nossa população tem e de forma muito ímpar de escolher se quer que as coisas continuem assim, ou se querem que efetivamente nós façamos um 360 graus e mudemos o estado das coisas. Conforme eu disse, nunca nesse país nós tivemos efetivamente um chefe efetivamente do governo. Alguém que nós podemos estar à testa do governo e dirige efetivamente o governo. Nós só tivemos um conjunto de primeiro-ministros. Ok, obrigada. Vamos responder a mais uma questão de Sidney Batista, de novo, que nos escreve de Portugal. E ele diz o seguinte: sendo a ADI o partido que aparentemente aparece em melhor posição para ganhar estas eleições, não era expectável que o seu programa de governação fosse devidamente publicado a esta altura? Não, eu acho sim, com a crítica que eu fiz, eu acho que todos os partidos
deveriam depositar os seus programas eleitorais, os seus programas de governação. Esta é uma fala que todos apresentaram, pode-se dizer, né? Todos. Não há exceção. Portanto, eu acho que é um déficit que nós temos nesse país. E todos os partidos agem quase da mesma forma, porque a democracia está sendo feita por homens, não é? E há um vício das pessoas. E há que se libertar dessa forma de trabalhar. Os órgãos da comunicação social, sem órgãos da comunicação social, não há passagem de mensagem. E as pessoas têm que reconhecer, quando tiver algo que seja de conhecimento extensível, de conhecimento para o grande público, nós devemos privilegiar sempre os órgãos de comunicação social. Mas o que é que nós vemos aqui desse país? Vemos que há um órgão que tem uma linha editorial que não privilegia as baboseiras, por exemplo, e outro órgão que privilegia baboseiras. Eu acho que os partidos políticos, ou mesmo dirigentes de governos, se quiserem tornar público as suas ações todas, não devem estar a selecionar órgãos. Às vezes, coisas de importância coletiva. O governo só prefere enviar para um órgão. Mas as vossas ações, as ações do governo, é extensível ou é só alguma coisa fechada? Os órgãos de comunicação social existem para isso. Discursos, comunicados, todos os órgãos de comunicação social, aqueles de maior audiência, qualquer responsável, qualquer governante, qualquer partido responsável deve tornar as suas ações através desses órgãos. Obrigada, Ambrósio Quaresma. Hamilton Vaz. Eu quero dizer que, conforme o colega acabou de frisar, infelizmente o debate político é pobre em Santo Tomé, conforme nós falamos. O debate político, o debate de ideias, o contraditório. Nós estamos justamente no momento para nós discutirmos os programas. Falou bem dos programas. Nós temos que colocar os programas na mesa. O ADI tem que colocar os seus programas, as outras forças têm que colocar os seus programas para nós discutirmos o que é que as propostas, quem se apresenta em melhores condições, quais as propostas que se afirmam mais credíveis. Disse o presidente do ADI. Efetivamente, ele tem um projeto de transformar esse país em 10 anos num Dubai. Bom, efetivamente, se outras forças políticas estivessem efetivamente à altura, esta matéria é matéria para nós termos à mesa, mas muita discussão. Discussões de forma radial, estou a falar de discussões, porque daqui podíamos falar em justiça, podíamos falar em economia, podíamos falar em agricultura, podíamos falar em pesca, podíamos falar em petróleo, para nós vermos efetivamente quem está a pensar de forma, mas com seriedade, porque nossa população merece uma população humilde, uma população de gente, eu acho, merece efetivamente que os dirigentes políticos comecem efetivamente há modelos de democracias mais avançadas no Ocidente, há todo modelo, e os nossos dirigentes precisam efetivamente ver esses modelos e com alguma adaptabilidade fazer isto também aqui e se respeitando efetivamente essa nossa população. Aliás, mesmo esse projeto deveria ser já extensível aos órgãos de comunicação social. Transformar Santo Tomé e Príncipe em Dubai como? Quais são as metas? Ok, nós estamos a avançar, o tempo torna-se curto. Temos que responder mais uma pergunta do telespectador, que nos diz o seguinte. Ele agradece a oportunidade que tem de poder interagir e diz que falou-se de fraude eleitoral, se os senhores acham que é possível um partido político manipular o resultado dos votos. É o Adamilson Neto que nos fala de Lisboa, nos escreve de Lisboa. Em África, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Principalmente os partidos que estão no poder
E hoje, com essa questão de equipamentos, de novas tecnologias, não há o melhor técnico. Ninguém se atreve a dizer que eu sou bom e o outro não consegue. Agora, é necessário que haja uma base de dados censurável, com peritos à altura, para verificar isso. Porque há uma questão que, eu não sei se isso vai acontecer, desculpa, os órgãos da comunicação social terão que divulgar os resultados provisórios como se tem vindo a fazer nos anos passados. Porque não divulgando os primeiros resultados nos centros de voto e que os resultados devem ser só divulgados ali pela Comissão Eleitoral, eu estou a dar um exemplo. Isto pode dar aso à fraude. Hamilton Vaz, as que pessoas apreciação lá tem? no terreno têm que estar, os votos têm que ser contados lá nos centros de voto para as pessoas registrarem. Ok. Agora, se houver um voto, dois boletins de voto que as pessoas tiverem em conta e tal, mas isso são margem mínima. Hamilton Vaz. Ok, quer dizer, quando o ADI faz essas afirmações, quer dizer, nós temos que analisar e com muito cuidado, porque há bocado o primeiro-ministro saiu, ele disse que vai levar a Nações Unidas a expressão de que São Tomé e Príncipe é efetivamente um país democrático. E muito bem, porque é necessário nós não minarmos efetivamente essa nossa conquista da democracia. Eu falo isso como uma questão prévia, depois para analisarmos essa questão que quando fala em fraude eleitoral. Porque efetivamente o partido ADI, se nós formos ver a composição da mesa, e tendo em conta os arranjos que estão efetivamente a fazer, porque nós vamos ver, a mesa vai estar composta efetivamente, o ADI terá lá um representante. E nós estamos a falar um representante contra todos os representantes. E há que se ter atenção a isso. É um representante do ADI que estará na mesa contra o representante do MDFM, o representante do MLSTP, o representante do PCD e o representante pelo menos representante dos partidos que têm assento parlamentar, porque alteram na lei. E é essa a composição. Então nós estamos a falar de 4 contra 1. E tendo em conta a fraqueza das nossas pessoas do ponto de vista material, falando da composição da mesa, porque as pessoas são muito frágeis e etc. Mas a questão da ata, estou a falar da ata da contagem, pretendiam que os resultados não fossem anunciados na hora e em cada localidade. O EDI tem toda a razão, efetivamente, de dizer que pode estar em força uma fraude, porque nessas condições tudo caminha efetivamente para que possa haver uma fraude eleitoral. Mas eu digo, é necessário nós realmente termos cuidado para não minar efetivamente essa conquista, que não foi fácil, uma grande conquista, é a conquista da democracia, a conquista da liberdade, que são as garantias, nós estamos a falar dos direitos fundamentais dos cidadãos. Então, as pessoas, quando estão efetivamente a maquiar esses tipos de coisas, as pessoas têm que efetivamente ter muito cuidado, porque nós precisamos da estabilidade, nós precisamos de todo esse ambiente bom para, efetivamente, o país dar mais passos. Ok. Nós vamos agora, então, conferir o primeiro dia de campanha do partido PCD. A Praça Yongato foi o local escolhido pelo PCD para acolher o arranque da sua campanha eleitoral rumo às eleições de 12 de outubro próximo. Antônio Dias, o candidato do PCD ao cargo de primeiro-ministro, discursou diante de uma grande moldura humana. O primeiro comício do Partido de Convergência Democrática PCD foi realizado na Praça Yongato, perante uma grande moldura humana de simpatizantes. Estiveram presentes na atividade várias figuras do partido PCD.
Antônio Dia, candidato do PCD ao cargo de primeiro-ministro, no seu discurso disse acreditar na vitória. Eu preciso do vosso apoio. Vejam só, enquanto ministro da Agricultura, nós trabalhamos de forma abnegada e aquilo foi um trabalho não só do ministro Antônio Dias, mas foi um trabalho de equipe, um trabalho de todos os funcionários, todos os técnicos do Ministério da Agricultura, militantes, simpatizantes do PCD, do ADI, do MLSTP, do MDFN. Formamos uma equipa de trabalho e hoje muita gente fala do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. E é isso que nós pretendemos levar ao nível do governo. Um governo de trabalho, um governo de dinâmica, um governo inclusivo. Nós não vamos afastar ninguém. Por essa razão é que tudo aponta para que no dia 12 de outubro o PCD tenha maioria absoluta. Antônio Dia disse ainda que, quando for primeiro-ministro, irá trabalhar com todas as forças políticas do país. Que essa tarefa é uma tarefa muito grande, muito empolgante, e só o PCD, se calhar, não estará em condições de poder levar isso a bom porto. Como vocês sabem, há muita gente que cria bloqueio, e para isto o PCD pretende ter uma maioria qualificada com todas as forças políticas que tenham como adversário a pobreza. O adversário do PCD é a pobreza. Nós não estamos contra ninguém. Nós podemos trabalhar com qualquer que seja partido político. O PCD é um partido honesto, é um partido sério, é um partido trabalhador. E é isso, com essas qualidades, que nós vamos pôr ao serviço da governação de Santo Tomé e Príncipe. Nós estamos determinados, porque nós temos a certeza absoluta que nos próximos 4 anos estaremos a fazer o balanço. Nós vamos colocar Santo Tomé e Príncipe nos caís de desenvolvimento. Com vossa ajuda, Santo Tomé e Príncipe vai conhecer o desenvolvimento. Eu, como vocês sabem, sou uma pessoa pobre, sou humilde. As minhas qualidades é honestidade e trabalho. É isso que eu vou pôr à disposição do povo. A atuação de cantores nacionais e danças marcaram este primeiro comício do partido PCD. O primeiro dia de campanha do PCD, vamos responder a questão de alguém que se identifica como H. Menezes, que nos escreve de Bélgica. Ele pede que distingam o projeto governamental partidário do programa eleitoral para a angariação do eleitorado. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Projeto governamental partidário e programa eleitoral para a angariação do eleitorado. Eu acho que eu também não sei, não conheço. Está tudo uma miscelânea. Não sei distinguir isso, porque todos fugem de num princípio eleitoral, num princípio de governação. Se nós ouvirmos aqui os discursos, não há diferença. Não há diferença. Não há diferença. Quando, por exemplo, ouvir aqui o jovem Antônio Dias, aquilo que eu já disse há bocado, alguns jovens têm que ter cuidado, têm que ter algum cuidado com a sua imagem. O
o jovem António Dias, eu acho que parece-me ser um jovem dinâmico, um jovem que queira fazer alguma coisa, mas ele está deslocado. Ele está numa família de políticos que já deu o que tinha a dar, que não vai dar enquanto continuar essa família política no partido. E ele podia ter melhor imagem, mas a imagem dele, eu acho que com essa família política que está a dirigir o PCD, ele não vai longe. Ele não vai longe. Antes de entrarmos na questão propriamente do candidato, que eu também vou fazer, consegue explicar para o nosso telespectador qual é a diferença entre uma coisa Quer e dizer, outra? eu não estou a ver bem o cerne, o condão da questão que o telespectador coloca. Mas o que eu posso dizer, na generalidade, os partidos têm um projeto sociedade. Um projeto sociedade que transpira os ideais e como é que o partido pensa, como é que ele quer efetivamente materializar esse projeto, caso ele vença as eleições. Então, eu estou a falar justamente do projeto sociedade do partido e que não deve diferenciar muito do programa que ele vai vender para a população. O programa, efetivamente, é a súmula daquilo que ele traz como seu projeto sociedade, é um projeto sociedade. Nesse projeto já há visões completas do que é que o partido pensa sobre a justiça, sobre a agricultura, sobre a pesca, sobre o petróleo, sobre um conjunto de áreas de setores de atividade, como é que pensa, com certeza de uma forma bastante detalhada e etc. Mas o programa que ele vai efetivamente, ele tem que ter a forma, a estratégia própria de levar isto que ele traz no projeto de sociedade ao conhecimento da população com linguagens próprias e tudo caso isso. do eleitor, né? Do eleitor. E já agora falando especificamente sobre o PCD. O PCD apresenta António Dias como figura de candidatura para a premiatura. O que tem a dizer? Primatura. O que tem a dizer sobre este candidato e quais são as chances de António Dias em comparação, digamos assim, com os outros candidatos dos principais partidos com representação parlamentar? Eu continuo a dizer, com todo, mas eu digo, eu estou a falar de uma figura que eu até respeito. É um colega, o António Dias, com todo o respeito. Mas eu já tinha feito a mesma observação quando falava do candidato do Osvaldo Vaz. O António Dias até pode dar-se bem como um bom marceneiro. Não quer dizer que ele, talvez o marceneiro possa se dar bem, digamos, é um bom condutor de carro ligeiro. Mas eu não estou já a pensar em querer lhe dar também trator para guiar. Quer dizer, nós temos que começar a pensar efetivamente na nossa população e pensar efetivamente no Estado e nas responsabilidades que determinadas funções requerem. Isto é numa visão, porque nós estamos a falar do primeiro-ministro de um país, nós estamos a falar de uma pessoa que tem que ter uma visão macro do país. Uma visão macro do país. Nós não estamos a falar de uma pessoa com uma visão muito restritiva, de uma visão macro. E eu não sei se efetivamente o doutor António Dias tem esses elementos para efetivamente estar à testa do país. Por outro lado, essa escolha também traz outra questão à superfície. O déficit de figuras que existe ao nível do partido PCD. E que, aliás, quer dizer, nós estamos a falar... Que, aliás, é um problema, como o Ambrósio Quaresma já sublinhou, parece ser um problema de vários partidos, né? Esse déficit de figuras. Exato, há um déficit, há um desgaste que já começa a estar nítido. Há figuras que hoje em dia já começam a se recuar, já não conseguem aparecer à frente porque estão manchadas, estão sujas, etc. Já não têm credibilidade, tendo em conta as coisas que fizeram. E hoje em dia, essa indicação do António Dias
tem essa outra faceta, reflete a pobreza que um partido que na altura o Grupo Refsá, que surgiu desde a implantação da nossa democracia, padece de gente à altura, efetivamente, para estar à testa do país. É verdade que Antônio Dias, com toda a competência a nível da agricultura, tem mostrado trabalho, mas uma coisa é o que também a nossa televisão transmite, outra coisa é ir à realidade e falar efetivamente com as comunidades, para nós aferirmos efetivamente qual é a visão dos nossos populares relativamente como é que as coisas em agricultura têm a montar. Porque não basta nós começarmos a pensar, basta criarmos crédito para as palaiês, e nós estamos a falar de créditos para 50 palaiês e fazer a publicidade disso em todo o país, que nós já estamos habilitados para ser primeiro-ministro e etc, etc. Quer dizer, tem que haver, efetivamente, elementos fortes para... Os santomenses precisam de bons dirigentes fortes. Quer dizer, eu já vejo a questão de Antônio Dias, eu já não poria a questão de competência, isso não revela nada de competência do ministro ou de uma figura. Isso só está a revelar o que Antônio Dias tem apresentado aos santomenses e que muita gente pensa que ele está a fazer muita coisa, está a revelar alguma miséria intelectual das pessoas, está a revelar a mesquinhez político desse país. Antônio Dias, no Ministério da Agricultura, está a seguir aquilo que o anterior governo vinha seguindo. Antônio Dias não está a fazer nada, minha gente. Só está a enganar as pessoas. As pessoas menos informadas e que pensam que o Antônio Dias está a fazer muito. Quer dizer, eu não concordo muito quando o companheiro diz que efetivamente o Antônio Dias não está a fazer nada. Quer dizer, com todo o respeito, quer dizer, é verdade, revela a pobreza, porque há pequenas coisas. E depois, nós estamos a falar da televisão pública, toda ela ao serviço de um poder para fazer a publicidade, a dar magnitude a pequenas coisas, efetivamente. Ele efetivamente está à frente do Ministério, tem-se visto alguns gestos e etc, mas esses gestos não lhe dá substância suficiente para... É uma questão talvez até de perfil também, né? O facto de ser um bom ministro, o facto de ter aptidão para trabalhar com questões ligadas à agricultura, por exemplo, não significa que tenha aptidões para chefiar um governo, como sublinhou, né? Não tem aptidão para chefiar um governo, nem tampouco ações dele revelam alguma competência. Nós temos que ser exigentes. Temos que ser exigentes. Nós não podemos estar a viver nessa mesquinhez política que existe no país. Há um fundo, Taiwan, e outros que estão direcionados ao Ministério da Agricultura. Ele é um governante, ele só tem que ser. Tem que fazer. Agora, ele não está a inventar, não há varinhas mágicas do governo, do Ministro da Agricultura. Ele não está a fazer nada. Não está a fazer nada que possa dizer, olha, o país está a desenvolver. O país, no Ministério da Agricultura, se nós vivemos, a nossa economia é a agricultura, baseada na agricultura, eu perguntaria às pessoas, o país, a nossa economia elevou-se. Tinha que se perguntar, elevou-se. Distribuir, fazer algumas casas, reabilitar casas dos trabalhadores, dar crédito aos paialês, dar crédito a isso, já revela para nós que um ministro está a trabalhar bastante. Aliás, não pode ser o disto, é o governo. Não podemos ver isso. Agora, ele tem o seu dinamismo. E é um dinamismo que não é um dinamismo de alguém que está a fazer alguma coisa que os outros não possam fazer. Eu sou gestor, eu tenho uma verba destinada à agricultura, eu vou lá fazer. Eu tenho uma verba destinada à pecuária, eu vou lá fazer, eu entrego. Agora, o que está a enganar as pessoas que não sabem exigir é esse programa Visão Cultural.
Ok, obrigada. Visão rural. Obrigada, Ambrósio Quaresma. Obrigada. Alguma consideração mais? Que nós estamos mesmo na reta final, já terminou até o nosso tempo. Considerações finais para este início de campanha, digamos assim. Que apreciação, de forma bem breve e objetiva, que apreciação têm deste início de campanha? Como é que poderão ser os próximos dias? Eu acho que a campanha começou bem. Fora daquilo que as pessoas estavam a pensar. As pessoas estavam a pensar que essas campanhas iam ser uma campanha de muita guerra e tal, mas começou bem. Até agora começou bem. E eu espero que tudo continue assim e que as pessoas entendam as mensagens, saibam avaliar as mensagens, porque há muitas mensagens enganosas. O povo, eu acho que já despertou um bocado, e só que eu espero que as pessoas não caiam na facilidade dos falsos. Ok. Eu quero agradecer a televisão Andim e sublinhar que Santo Tomé e Príncipe, nós estamos na festa, a democracia está em festa. Eu espero que essa festa traga efetivamente à tona o debate político, o debate de ideias. Isto é o elemento que falta, o debate político, o debate de ideias, de forma efetivamente a elevar a nossa idoneidade democrática. É isso que eu espero ao longo desses próximos dias. Né? Ok. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada, Ambrósio Quaresma, Hamilton Vaz. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite e por terem enriquecido, digamos assim, esta discussão em torno deste período histórico, como bem sublinhou, que o país vive. Antes de finalizar, gostaríamos de agradecer a todos os internautas que participaram e enviaram as suas questões, e aproveitamos também para pedir imensas desculpas porque recebemos muitas questões e por motivos ligados ao tempo, né, que o nosso tempo é muito limitado, não conseguimos apresentar as questões de todos os internautas, mas muito obrigada por terem participado. Na próxima edição, tentaremos trazer as vossas questões, tomaremos nota, tentaremos trazer as vossas questões com outros convidados e pedimos que continuem a participar e a interagir conosco e que façamos deste momento, de facto, como sublinhou, um momento de festa da democracia são-tomense. É o final desta edição do especial Eleições 2014 do Andim Live, mas estaremos de volta amanhã aqui no quinteglange.com às 19 horas. Espero por si e até lá. Boa noite.